brevemente o nosso cardzinho. Prontinho. Quinto exercício. Sexto exercício. Experimentar felicidade. Inspirando, eu sinto felicidade. Expirando, eu sinto felicidade. Aqui as pequenas anotações. Ausência de objetivo. Viver feliz no momento presente. Drishta Dhamma Sukha Vihara. Felicidade, contentamento e paz. Emoções e formações mentais de felicidade. Tranquilo como um lago sem ondas. Paz que perfuma todo o corpo e mente. Quando nós praticamos muito bem o exercício de gerar alegria, nós produzimos dentro de nós uma sensação de euforia, de um pouquinho de excitação. Uma sensação muito prazerosa dentro da gente. O próximo exercício é gerar felicidade. E há uma diferença entre alegria e felicidade dentro dos ensinamentos do Buda. Certa vez, em um discurso, o Buda ofereceu uma imagem, uma parábola muito interessante, que nos ajuda a compreender essa diferença entre alegria e felicidade. Havia um homem perdido no deserto, e ele estava com muita sede, porque ele estava perdido no deserto há muito tempo. Então ele navegava pelas dunas, correndo, desesperado, e o único objeto de foco dele era a água, porque ele estava com sede, tremenda sede. Então ele não via mais nada. Se houvesse caravana, se houvesse o céu azul, se tivesse nuvens lindas no céu, se tivesse o brilho do pôr do sol, reluzindo nas partículas de areia e cristal, ele não veria nada disso. Porque o seu único objetivo era aliviar uma ânsia, um sofrimento, uma sede muito terrível. E então esse homem avista um oásis com um lago lindíssimo e o coração dele se enche de alegria, entusiasmo, excitação, porque a água está ali, está a poucos metros dele. Ele pode tomar posse dessa água a qualquer momento. Então ele chega até a água, então ele bebe daquela água, e no momento que ele bebe daquela água não tem mais sede. Antes ele experimentou alegria, agora ele experimenta felicidade, porque ele já cumpriu, já achou o objeto que aliviaria seu sofrimento. A alegria surge quando há um objeto que a gente percebe que está à nossa disposição. E por isso que esse exercício que a gente fez anteriormente ele é muito importante. A gente percebe que a alegria está disponível para a gente sempre. A gente sempre pode voltar para o corpo e encontrar alguma coisa aqui que seja alegria. E aí vem uma sensação muito prazerosa. Mas a felicidade é já ter encontrado esse objeto. É perceber que ele está disponível e não pode ser tomado da gente. A gente gera, em vez de piti, que é excitação e alegria, a gente gera sukha, que é o oposto de dukkha, que é o sofrimento. A gente gera a felicidade. E a felicidade ela tem muito mais paz dentro dela. Ela não é tão excitante e tão expansiva quanto a alegria. Nós já bebemos a água, nosso corpo já aliviou aquela sensação de sede. Inclusive, o Buda, quando estava ensinando a nobre verdade do sofrimento, a palavra que o Buda usou para o sofrimento, uma das palavras que ele usou foi a palavra tanha, que significa literalmente sede. O desejo, que a gente às vezes traduz nos sutras como desejo, na verdade não é um desejo qualquer. É um desejo tão intenso, tão ardente, que nos tira e rouba toda a paz. É esse desejo que a gente alivia quando a gente encontra sukha, felicidade. Bebemos a água, já encontramos e sabemos que a gente não precisa ter medo de não ser feliz, a gente já sabe como gerar alegria. Quando nós bebemos a água, a gente encontra contentamento. A gente não precisa mais procurar oásis. E quando a gente não precisa mais sair dali, gente, o objetivo foi embora. Qual é o objetivo nesse momento da vida de vocês que está tirando a paz de cada um? Tenta reduzir esse objetivo à sua forma mais simples, para gerar alegria, e depois perceba então que se você gerou alegria, você já tem o objetivo dentro de você. Encontra a felicidade, encontra a satisfação. Quando a felicidade vem, vem contentamento. Nós não precisamos ir mais atrás de nada. A ausência de um objetivo. E quando a gente tem a ausência de objetivo, a gente encontra paz. Aí sim a gente pode perceber que o céu azul é lindo, que as caravanas passam, que o pôr do sol e o nascer do sol na areia são maravilhosos. Porque a gente parou de correr atrás de outra coisa. Felicidade é parar de correr atrás das coisas. É entender que a alegria e a libertação está sempre disponível.
O primeiro exercício tem mais a ver com como o nosso corpo sente prazer e felicidade. Esse exercício agora, ele tem a ver com como nossa emoção sente alegria e felicidade. É muito mais pacífico, é muito mais sereno. Uma comida muito gostosa pode gerar apetite, mas a gente quer mais comida. Quando a felicidade chega, a gente não precisa de mais nada. É por isso que é chamado de felicidade. Acabou o objetivo. E quando a felicidade está presente, ela perfuma todo o nosso ser. Assim como o pitch, a alegria também faz. A gente fica bem eufórico, o coração acelera, o sorriso fica quase difícil de controlar quando a gente está muito alegre. Porque a felicidade, a alegria também perfuma o corpo. Mas felicidade perfuma o corpo e mente. E aí você percebe que mesmo em momentos desafiadores, quando você tem felicidade, que a gente também pode chamar de paz, você pode viver pelos momentos desafiadores muito mais tranquilo. Você pode passar pelo luto, pela perda, pela doença, muito mais tranquilo quando você tem paz interna, felicidade interna. Então eu não quero alongar muito esse exercício, porque eu quero que vocês levem a alegria que vocês descobriram que está sempre às mãos, para perceber, se ela está sempre às mãos, eu não preciso nunca mais ter medo. É como se a alegria estivesse sempre no bolso. O dia que eu precisar dela é só tirar. E quando a gente percebe que está disponível para a gente fazer isso, felicidade nasce naturalmente. Para de ter medo de não ter as coisas. O dia que eu sentir que está faltando alguma coisa, que eu não estou feliz, que eu não posso ser feliz, eu coloco a mão no bolso, eu tiro a felicidade. A gente aprendeu como fazer. É claro que a gente não vai fazer tão fácil de um dia para o outro, mas é um exercício para a vida. Por quanto tempo a gente vai fazer esse exercício? Por quanto tempo isso aqui funcionar? Enquanto a gente estiver respirando, a gente vai fazer o exercício de ser feliz e de ser alegre. Para sempre, então. Enquanto a gente estiver vivo. Então vamos agora fazer 5 minutinhos, reconhecendo que a felicidade não é uma coisa que vem de fora. Ela vem, eu posso buscar a hora que eu precisar. E então nos apoiar na tranquilidade de saber que eu estou no controle dessa experiência, não fora, não outra pessoa, não meu parceiro, não meu chefe, não as circunstâncias da vida. Eu. E aí a gente repousa feliz neste momento, sentados.
Podemos voltar para a nossa comunidade, para os amigos. E antes da gente passar para o bate-papo sobre esses exercícios, né, espero que todos tenham conseguido desfrutar um pouquinho da diferença entre os dois. Talvez seja difícil de perceber a diferença no começo. A alegria é mais para fora, está no corpo. A paz é uma estabilidade e uma coisa muito mais serena. Enquanto no primeiro exercício o sorriso vai aqui em cima, no segundo é o sorriso do Buda, um semblante pacífico e um sorriso muito menor, muito mais completo. E não há pensamentos, não há busca pela satisfação, não há busca por prazeres. É uma imobilidade, uma serenidade muito, muito tranquilas, quando a gente encontra felicidade. Esses são dois exercícios também maravilhosos que exploram sensações de prazer, umas mais corporais e outras mais mentais. Nos dois casos são alegria e estão sempre disponíveis para a gente, né? Nunca se esqueçam disso, agora como praticantes, né? Drishtadharma Sukha Vihara. É possível viver feliz no momento presente, exatamente como ele é, sem correr atrás de mais nada. E eu estou fazendo exercícios um pouquinho mais curtinhos agora, até porque eu acho que a gente não vai conseguir terminar até meio-dia. Então, se vocês tiverem compromissos após meio-dia, não puderem ficar um pouquinho mais, a gente vai gravar tudo, então vocês assistem depois. Aqueles que puderem ficar um pouquinho mais, provavelmente mais 20 minutinhos, assim, meio de 20, a gente consegue acabar. Porque a gente ainda tem mais dois exercícios que se relacionam também, né? Mas ainda mais dois. Então, vamos abrir um pouquinho para dúvidas e experiências, se alguém quiser fazer uma partilha sobre esse exercício. Isabel, querida, por favor, vamos te ouvir agora. Bom, primeiro eu quero dizer que está sendo maravilhoso esses ensinamentos e do quinto exercício eu nunca me senti tão feliz. Foi muito bom e quanto à felicidade também. Às vezes eu acho que você deve ser que você caiu de uma estrela na nossa cabeça, caiu do céu aqui na nossa cabeça, que está sendo maravilhosa essa manhã. Eu estou aprendendo muito. Só que eu queria levar tudo isso para o dia a dia, para as outras pessoas. Isso eu acho, assim, bem complicado. Eu acho tão valoroso saber de tudo isso que a gente quer propagar, né? Mas também tem muita dificuldade de as outras pessoas poderem aceitar também isso e entender, né? Obrigada, Raoni, obrigada mesmo, de todo o coração. Querida, gratidão por compartilhar com todos nós. E esses ensinamentos estão aí, tem 2.600 anos, né, gente? É bem ativos, eu não estou trazendo nada de novo aqui para a gente. E que bom que a gente pode, pelo menos para algumas pessoas, levar esses ensinamentos. É para isso que a Sangha está aqui, né? É para isso que a gente cuida da chama dos ensinamentos, para que ela não se apague, porque ela tem o potencial de trazer muita transformação, muita alegria para a vida da gente, né? Muito bem-estar. E esse era o que o Buda queria, no final das contas. A gente aprendesse a lidar melhor com o nosso sofrimento para que a gente fosse mais feliz, né? Maravilhoso. Iracema, por favor, vamos te ouvir um pouquinho. É só uma dúvida em relação ao exercício anterior, porque eu me vi comparando, assim, percebendo, em vez de perceber o que me trazia alegria, eu me vi percebendo o que me trazia contrariedade. E eu fiquei trabalhando no dualismo. Então, por exemplo, barulho é uma coisa que eu vi que a primeira coisa que eu fui foi na sensação do barulho. Aí depois eu vi a tensão aqui. Então, o silêncio não é bem o silêncio, mas um tipo de barulho me incomoda, o outro não, porque quando eu estou na montanha, que tem o rio e o barulho do vento fazendo nas folhas, não me perturba. Mas o barulho de uma garagem ou de um relógio, o barulho das máquinas me deixa muito estressada, e eu vi que aí vem uma tensão aqui. Então,
eu trabalhei na dualidade. É sobre isso que eu queria que você me ajudasse, por favor. Querida Iracema, muito bom. E eu não vou me focar muito na sua partilha, porque os próximos dois exercícios são sobre lidar com as formações mentais desconfortáveis. Então a gente vai entrar nele logo em seguida. Mas, assim, é uma percepção muito legal sua, de que um barulho gera sensações positivas e outro negativas. Então, aonde estão as sensações positivas e negativas? Aqui, não no barulho. Já é um insight poderosíssimo para a gente poder começar a transformar. Mas o próximo exercício vai ser ferramentas muito mais úteis para a gente poder ir nessa direção. Aí a gente, quem sabe, se você se sentir contemplada pelas explicações do exercício, responda a sua pergunta, senão você pergunta de novo no finalzinho. Muito bom, foi excelente. Vocês têm a mania de adiantar os temas. Brincadeira. É porque o exercício naturalmente leva para o próximo. É uma cadeia muito lindamente costurada que o Buda deixou. Então é natural que numa prática apareça outra prática. Por isso que a gente não precisa se atentar à ordem dos exercícios. O que aparecer na nossa consciência é o que a gente lida. Isso é muito importante. E, Vinícius, por favor, pode partilhar com a gente, antes da gente passar para o próximo? Sim. Não, primeiro, eu queria falar sobre como foi para mim os dois últimos exercícios, né? Primeiro, o anterior, eu acho que a emoção que eu consegui localizar e, por assim dizer, isolar, não sei se foi amor, mas é uma emoção que eu sinto às vezes quando estou junto da minha mãe, que é uma combinação de gratidão, de reconhecimento. E foi com isso que eu trabalhei. Não sei se foi exatamente alegria, mas eu consegui, no final das contas, conseguir preservar o sentimento independente de alguma lembrança do passado em que eu estive com ela e que isso aconteceu. E depois, no exercício seguinte, a minha estratégia, que eu não sei se foi muito bem sucedida, foi repetir para mim mesmo que eu tenho isso disponível, porque isso não depende de fatores externos. Mas não, só que eu não consegui sentir realmente felicidade dessa vez. Ficou nessa tentativa, né? Eu fiquei repetindo isso para mim, para ver se internalizava. E foi mas acho que felicidade propriamente falando, ou seja, sentir que o que eu estava falando é a verdade, eu ainda não experimentei. É isso. Obrigado. Querido Vinícius, excelente partilha e muito bom para a gente tocar mais uma vez numa coisinha que eu falei lá nos primeiros dois exercícios. Não tentem fazer a diferença entre a respiração curta e a respiração longa. Lembra que eu falei no primeiro exercício? É a mesma coisa aqui para alegria e felicidade. Não busquem intelectualmente buscar a diferença. Quando vocês forem capazes de produzir alegria e alguma sensação prazerosa de contentamento, fiquem com aquela sensação. Vocês vão notar que a alegria é um pouco cansativa, ficar muito tempo com ela. Que o êxtase vem, vocês ficam um tempinho com aquele sorriso, com aquela alegria, sustenta aquela alegria, deixa que ela perfume o seu corpo todo, e vocês vão percebendo que o próximo passo é essa alegria começar a baixar para uma versão dela muito mais pacífica, muito mais em tons pastéis, que é a felicidade. É a ausência de correria, é a ausência de buscar qualquer coisa. Então não há necessidade de tentar forçar um exercício ou outro. Busquem a possibilidade de produzir alegria. E deixem isso tomar o curso dentro do seu corpo. A felicidade é um resultado natural de não busca. Quando você estiver feliz e alegre, a felicidade e a paz, aquela tranquilidade vão nascer. Não façam muita distinção entre eles. Deixe que a experiência em si seja a sua validação ou não. Tá bom? Acho que esse é o principal ponto. A gente não distingue, mas a gente percebe que agora a gente tem uma ferramenta de que toda vez que eu precisar dela, está à disposição. Isso já em si traz muita estabilidade, muito sossego dentro da gente, né? A felicidade não depende totalmente do que está fora. E que agora vamos para os nossos últimos dois exercícios.
Vamos passar para os nossos últimos 2 cardzinhos, também muito relacionados entre si. Parágrafo